é de grupos reunidos em prol de um interesse em comum, manifestado de maneira pacífica ou não. Contudo, a definição de movimento social não se restringe às comoções nas ruas ou revoltas em mídias sociais, que podem ou não estar inseridas em um contexto ou possuírem um objetivo específico. De acordo com a editora Abril, o conceito de movimento social versa a ações coletivas de grupos organizados, objetivando atingir mudanças sociais por meio do embate político, incluso em determinadas sociedades e em um contexto específico. Entre as diversas formas de movimentos sociais, encontra-se o movimento estudantil, cuja entidade de representação máxima é a UNE, União Nacional dos Estudantes. A UNE surgiu em 1930 e desde então atua diretamente na sociedade. As principais atuações foram o movimento de Direta Já e a luta contra as privatizações e o neoliberalismo. A entidade atua na veiculação de lutas sociais e bandeiras do movimento estudantil, como o DCE na PUC Paraná. Estamos aqui com o Lucas, o presidente do DCE, e falaremos com ele sobre os movimentos sociais, principalmente no DCE. Então, Lucas, o que te levou a participar do movimento social? Então, o movimento estudantil eu comecei a participar faz uns 10 anos mais ou menos, e foi na época do colégio, que eu estudava no colégio estadual, e aconteciam várias coisas que naquela época já eram absurdas, assim, que a gente não concordava. E daí foi numa dessas, que foi uma organização de uma manifestação que a gente fez lá contra umas decisões arbitrárias assim da diretoria. O que me fez me envolver mais assim é ter aquela vontade de mudança mesmo e ter um canal para poder fazer essa mudança, ir atrás e motivar pessoas para que façam isso também. Acho que esse foi o maior motivador meu assim para entrar no movimento estudantil. E quais foram as mudanças que o DCE já realizou aqui na PUC? Boa parte da movimentação de Curitiba nas diretas já saiu daqui da PUC. Então, do movimento estudantil da PUC, acho que esse é um marco histórico, assim. E recentemente, assim, ele não é tão combativo mais, a gente faz coisas mais internas que às vezes as pessoas não veem, mas ele é responsável por melhorias na parte de educação. E quais são os objetivos que o DCE procura para o futuro? Olha, eu acho que imediatamente, assim, a gente conseguir contestar o aumento da mensalidade, que é absurdo. Para esse ano, vocês vão ver, não foi divulgado ainda, mas é uma coisa bem absurda e a gente já está trabalhando para isso já. Mas eu acho que é motivar, o maior assim, nosso é motivar os alunos a que eles lutem também junto com a gente. Porque lutar sozinho é muito difícil e enquanto todo mundo não se conscientizar que o trabalho que a gente faz é em prol de todo mundo e que todo mundo tem que abraçar essa causa, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Então, eu acho que o nosso trabalho maior é de conscientização e de ir lutando nas coisas que a gente vê que estão erradas, assim, combate às opressões, que a gente vê muito aqui dentro da universidade, pelos valores maristas que são impostos pra gente, problemas com educação, TDE, exame de língua portuguesa, coisas que a gente vê que são absurdas, assim, e é muito difícil um estudante conseguir ir lá para poder fazer essa mudança. Então, eu acho que o papel do DCE é esse, e é isso que a gente vai lutar até o final da nossa gestão. Então tá, muito obrigada. De nada. No fim dos anos 70 e durante a década de 80, foi consolidada a relação entre movimento social e educação. Essa relação foi construída por meio da atuação de novos atores. Esses atores extrapolavam os ambientes de trabalho, visto que atuavam como moradores das periferias, reivindicando o atendimento de suas necessidades. Tais movimentos tiveram um papel educativo para aqueles que o compunham. No entanto, há um novo cenário neste milênio, pois surgem novos grupos, organizações e demandas. Atualmente, a problemática encontra-se nas características multi- e pluriclassistas, que fazem com que haja a perda de uma só identidade entre os grupos que participam dos movimentos. Além disso, a diminuição no número de ações que visam melhorias e reformas, quando comparado a anos anteriores, nos leva a questionar: somos conformados ou desinformados? Quem sempre protestou no Brasil foram os estudantes, né? Porque é estudante que vai para a rua, é estudante que é elite intelectual, então é o estudante que sabe o que acontece no Brasil e no mundo. E todo mundo já deve ter ouvido falar aqui, né? Todos vocês ouviram que educação no Brasil, antes dos anos 60, 70, era uma educação concisa, forte. E isso vai incomodar demais quando chega a ditadura militar. O movimento estudantil incomoda muito, né? E aí eles acabam com a União Nacional de Estudantes e o pior do que isso, né? A UNE foi fechada em 68, né? Depois do Congresso de Biúna,
Mas pior do que isso, foi assinado um acordo entre o MEC e uma entidade filantrópica norte-americana chamada, a gente chama de USAID, né? USAID, né? MEC USAID era o nome do acordo. E esse acordo ele vem dar os novos parâmetros curriculares. Né? Então, era uma forma, né, mesmo de fazer uma contenção desses protestos. Mas na época havia um inconformismo por parte do governo de uma população e contra o seu governo, uma população que representava a elite e contra o que o governo fazia. Uma coisa que eu tenho visto, até tenho me empolgado, é com manifestações que vêm aumentando, né? Parece que há uma reconscientização, né? Aos poucos, ela vem vindo. Aquele movimento de 2013, né? Não foi exatamente um movimento claro, assim, porque ele acabou catalisando várias situações, mas foi um levante, um momento em que você percebe que as pessoas estão nas ruas. Professora, na sua opinião, como o setor público e privado atua na formação de indivíduos críticos para atuarem na sociedade? A gente sabe que a gente precisa de indivíduos que lutem pelos direitos, pelas melhorias no ambiente em que vivem e mesmo até para gerações futuras. Qual seria, então, o papel da educação na preparação desses indivíduos? É primordial, né? Primeiro precisa se conscientizar de que isso que eu contei aconteceu, né? E que a gente precisa romper com esse ciclo. Porque o que, infelizmente, a gente vê hoje são professores que já passaram por essa situação, então eles nem percebem que reproduzem uma situação de descrença educacional. Hoje, infelizmente, a maior parte das escolas elas são administradas não por professores, mas por administradores, né? Então não há aquela preocupação em formação, né? Vamos formar uma pessoa crítica, né? Criar alternativas de formação, situações criativas. Hoje você precisa ter criatividade para levar algo que faça diferença, né? Porque fazer o mesmo do mesmo não adianta. O setor público ele tem que se conscientizar que para as próximas gerações, se quer realmente formar um público, enfim, um cidadão consciente, isso precisa ser mudado. Hoje mudaram os parâmetros curriculares. A tendência é que a coisa mude. E as escolas particulares precisam parar de pensar que elas só precisam ganhar dinheiro. Portanto, o ato de participar dos movimentos sociais é de caráter educativo, mas não só uma educação acadêmica, e sim também familiar, pois com ensinamentos familiares daquilo que é certo e errado, juntamente com ensinamentos teóricos, colabora para um pensamento crítico, assim formando estudantes analíticos com um desejo de mudança, não conformados com a sociedade e o governo, e que sempre procure seus direitos, desde os representantes de classe até o governante do seu país. Este é o princípio dos movimentos sociais. A procura por melhorias de um bem maior por pessoas educadas, que sabem o que reivindicam. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu